ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, como é que tá? Tudo tranquilo, na boa, naquela medida do possível, né, na verdade. Tá tranquilo, na boa, na medida do possível, mas pelo menos, João, a frente quente, né, como é que é? Charava, a onda de Xará, calor. né? Pleno inverno, 10h25 da noite da quinta-feira, 2 de março, 26 graus em Modein. Tá quente, hein, João? Tá quente aí, cara? Não, aqui tá fresquinho. Tá fresco. Aqui de noite tá fresquinho. De dia faz um ficar agradável, de noite tá. Tô de casaco aqui, de moletom, mas tô de casaco. Enfim, não tô ligando aquecedor de casa e tal, mas. Eu tô igual, como é que chama isso? É feliz igual pinto no lixo, cara. Que alegria estar no calor, assim, no final do É, inverno. mas acaba amanhã essa onda de calor, mas ela volta, mas ela depois volta na semana que vem. Enfim, tá acabando o inverno já, essa é a verdade, tá? Eu Falta um tô, mês para acabar, mas acho que a primavera se antecipou aqui. faltam 3 semanas, fim oficial do inverno. Mas eu tô feliz, eu aproveitei esse charava aí, fui na rua de chinelo, uma coisa boa. Quebrar o verão, quebrar o inverno é sempre bom, né? Então, domingo vai fazer calor. Quem estiver escutando a gente no domingo vai saber que aqui vai estar calor, mas vai ser o único dia. Depois vai voltar a ficar fresquinho, mas não vai, mas os dias mais frios do inverno já passaram. Passaram os dias do inverno, passaram, o charava esquentou o clima e o clima está bem quente. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos então do que interessa. É isso aí, gente. Começamos a semana sábado à noite, né? Porque aqui a gente começa a semana no sábado à noite, né? Acabou o Shabat, a gente fala Shavua Tov, boa semana, e começamos a semana de uma forma muito ruim. Isso porque a gente também acabou a semana de uma forma muito ruim. Na sexta-feira teve um atentado no vilarejo palestino de Hawara, que fica na Cisjordânia, no norte, centro-norte da Cisjordânia. Um palestino primeiro atropelou e depois matou 2 irmãos que moravam ali na região, né, colonos que moravam ali na região, foram até o vilarejo de Hawara e acabaram ali sendo mortos pelo palestino. Isso foi antes da entrada do Shabat e no continuidade, né, no final do Shabat, aconteceu um pogrom ali no vilarejo. Quase 500 judeus colonos, né, que vivem ali na região do vilarejo, foram até o vilarejo e, enfim, incendiaram dezenas de casas, incendiaram carros, teve um palestino morto, apedrejaram, quebraram. Foi um pogrom como vimos, né, acontecer muitas vezes em diversas cidades europeias pelos séculos XIX e século XX, em grande parte contra a propriedade judaica, e dessa vez a gente vê isso aqui acontecer novamente. O clima continua bem quente, a gente continua tendo uma série de manifestações. No próprio sábado, enquanto acontecia o pogrom na Cisjordânia, centenas de milhares de israelenses contra a reforma judicial. Se o país, do lado de cada linha verde, não do lado de lá da linha verde, faziam manifestações pacíficas e contra a política desse governo, essa reforma que tende a transformar o país numa ditadura, concentrando os poderes principalmente na mão do governo que está em comando, né, no atual comando do país, e tenta aí, dessa forma, se perpetuar no comando do país. João, essa semana aí, desde que o programa aconteceu, a gente vê uma série de... Primeiro, é muito interessante, né, ver como a repercussão disso tem da sociedade israelense. A gente teve políticos, né, obviamente do campo do governo, políticos, ministros, falando que deveria que o vilarejo, né, dando apoio, na verdade, ao pogrom que foi cometido pelos colonos, como foi o deputado Tzvika Fogel, ele falou, né, que o vilarejo deveria ser apagado do mapa. Não tivemos aí o Ben-Gvir, ele demorou 12 horas 14 horas. para falar alguma coisa sobre o pogrom, e quando falou, ele não
não, como é que chama? Leganoso, eu nunca sei a tradução disso. Ele não Não condenou, não condenou. condenou essa palavra, ele não condenou o pogrom, ele simplesmente falou que as pessoas não poderiam tomar as leis com as próprias mãos, né? E foi o mesmo que o deputado não, o ministro, né? O ministro da colonização, o Bezalel Smotrich, falou. É muito difícil, João, muito difícil a gente ver um atentado como esse acontecer e ter tido total apoio. E eu me arrisco a dizer isso. Não vou dizer o apoio, na verdade, vou dizer assim, ter total conivência das forças de segurança israelenses que custaram muito a chegar no local, que não impediram que o pogrom acontecesse e que, quando chegaram, ao invés de combater os colonos que estavam lá agredindo e atacando as propriedades privadas dos palestinos, eles tiveram que simplesmente salvar os palestinos de casas incendiadas, de apedrejamentos e de possíveis linchamentos. É muito pesado, hein, João? Muito pesado a gente ver essa repercussão aqui, principalmente vendo que o governo ele não condena e muita gente se recusa a chamar quem comete crimes como esse de terrorista, né? Sim, você tocou em muitos pontos agora e enfim, eu vou tentar falar sobre o tema agora, já que passaram alguns dias, mais com a cabeça e menos com o coração ou com o estômago, né? Enfim, então vamos tentar começar do início para tentar colocar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte dentro do contexto. Eu fui olhar minha conta no Twitter agora, antes da gente entrar, fui dar uma olhada em uma postagem que eu tinha feito há uns, sei lá, não sei quanto tempo, uns 6 dias, e aí, sem querer, eu fui vendo os fios que eu escrevi no fim da semana passada, na verdade, entre a gravação do podcast passado e esses acontecimentos. E, na verdade, a semana passada foi uma semana bem tensa. E eu estava falando, eu falei 2 vezes, eu escrevi acho que 2 fios sobre a operação israelense em Nablus, que deixou 11 feridos e 11 mortos e mais de 100 feridos, né? Assim, é uma onda de violência que tá aí, né? Que tá para todo mundo ver aí há bastante tempo. A gente comenta sobre ela semanalmente e a situação ela é constante e ela é constante. Na verdade, a gente fala que ela é constante, na verdade ela está em processo de deterioração, né? Até que ela fica insustentável, e a gente ainda não chegou no ponto de que declararam isso uma intifada ou alguma outra coisa, ou deram algum nome específico para o que está acontecendo, mas eu não acredito que a gente possa classificar isso dessa maneira. Também acho que tem motivos suficientes para que o governo israelense não trate isso dessa maneira, porque aí é admitir que isso vai afetar a economia, vai afetar o turismo, vai afetar uma série de fatores, mas a gente está se aproximando de alguma coisa que está muito distante do cenário de relativa estabilidade que a gente conhece aqui, né? E põe relativa nisso. Mas, enfim, a violência está acontecendo há bastante tempo e de maneira simultânea à violência, como a gente tem comentado, a gente tem visto muitos protestos nas ruas em Israel contra enfim, o golpe judicial que o governo está tocando, né, que está em curso em Israel. Ele ainda, na verdade, ele não está em curso, ele ainda não foi dado, porque ele está sendo feito de maneira legal, né? Embora ilegítimo, ele está sendo feito de maneira legal, ou seja, o parlamento está aprovando mecanismos de sucatear, enfim, ou de tornar obsoleto o poder judiciário em Israel, né? E os protestos são imensos e a tensão ela está na Cisjordânia e ela está aqui dentro de Israel também, embora aqui dentro de Israel a gente não esteja vendo o nível de violência que a gente vê na Cisjordânia. A gente não está vendo, né, de maneira relativa, porque essa semana saiu um balanço que eu vi agora sobre o número de assassinatos, né, de homicídios na sociedade árabe nos 2 primeiros meses do ano, e 2023 já chegou a 26 assassinatos nos 2 primeiros meses. 2022 foi o número enfim, foi o ano de maior número de assassinatos nos últimos, se não me engano, 30 anos de árabes israelenses dentro da cidade israelense, e teve 13 nos 2 primeiros meses, né? Em 2018 foram 6. Então a gente está vendo que o número quadriplicou em 5 anos, né? Dobrou do ano passado para esse ano. Enfim, então a violência que a gente não está vendo aqui
pelo menos até essa semana, ela era relativa, né? Ela era uma violência que era setorial, né? Que no mundo árabe as pessoas estão vivendo isso, na cidade judaica, já que existe uma separação geográfica bastante considerável aqui. Enfim, eles sim convivem com uma violência. É óbvio que não pode se comparar com a Cisjordânia, onde uma operação do exército deixa 11 mortos e mais de 100 feridos em uma tarde, né? Já, na Cisjordânia foram, desde o início do ano, mais de 60 palestinos mortos, né? Então, para título de comparação, é mais que o dobro de árabes mortos em Israel. E é importante dizer, esses cidadãos árabes mortos em Israel não foram por forças da polícia, nem do exército, nem nada disso, né? Foram por homicídios, né? É uma questão ligada à criminalidade na cidade árabe, que é um problema muito grande que o Estado não resolve. Enfim, então a gente está vivendo essa situação, essa dicotomia, né, dos protestos internos e da violência na Cisjordânia, da situação da autoridade palestina que está em vias de colapsar, enfim, e tudo isso está no nosso contexto atual. E o Netanyahu, numa reunião interna, ele disse que a oposição e os manifestantes deviam conhecer o governo pelo punho, né? Usou o termo egrof em hebraico, né? Que é como tipo, dar um murro, né? Conhecer o governo pelo punho é dizer que é na base da força, no soco, né? Essa expressão, ela não é ausente de significado nem de simbolismo. O punho fechado é o símbolo do movimento do partido Kar, que era o partido do Meir Kahane, né? E o Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, ele é o herdeiro desse movimento agora, o partido dele, Força Judaica, até porque o Kar foi colocado na ilegalidade nos anos 80. E outros partidos foram fundados, alguns deles foram colocados na ilegalidade no meio do caminho, outros membros do partido foram tornados inelegíveis. Enfim, o Ben-Gvir foi quem conseguiu, ultimamente, fazer parte da Knesset e com bastante sucesso, inclusive. Mas, enfim, ele citou justamente a imagem que representa o partido do Kahane, que era um partido, que era uma ideia considerada ilegal para Israel, não só ilegítima, como ilegal, criminosa, enfim, e que o próprio Likud, partido do Netanyahu, foi quem trabalhou para que esse partido fosse colocado na ilegalidade. E agora ele não só trouxe esse partido de volta para a Knesset, porque ele teve uma participação crucial nisso, como ele está reivindicando o simbolismo, né, do carranismo. Mas, enfim. E ele disse isso, essa frase foi a público, e ele, para negar, falou: vocês tiraram de contexto, vou colocar a frase inteira. E aí o gabinete do primeiro-ministro publicou a ata, né, o trecho da ata da reunião, com o Netanyahu disse isso, e nesse mesmo momento ele se refere aos manifestantes contra a reforma do judiciário, esse golpe legal que o governo está dando no sistema judiciário, como terroristas. Ele se refere aos manifestantes que não tinham realizado nenhum ato que se aproximasse de violência, né, e raríssimos que fossem próximos a alguma coisa de desobediência civil, né, como terroristas. Por quê? Porque ele pegou um cara chamando o Netanyahu de traidor. E aí, por isso, ele virou terrorista, né? O Netanyahu foi o mesmo sujeito que discursou às vésperas do assassinato do Rabin, em manifestações que clamavam pela morte do Rabin, que chamavam ele de traidor, de nazista, né? Enfim, e de tudo que vocês possam imaginar. E agora ele se faz de vítima sem argumento, né? Enfim, manipulando informação, manipulando vídeos, etc. De um jeito asqueroso, inclusive. Enfim, então, esse tipo de incitação, esse tipo de transformação do inimigo, do adversário político em inimigo e em criminoso, de criminalizar os protestos contra ele, fazem parte do histórico do Netanyahu já há muitos anos. Embora algumas vezes ele tente moderar o discurso dele, não porque ele modera, não porque ele passou a ser um sujeito responsável, mas porque ele tem a ganhar com isso, né? Ou ele tem a perder, caso ele não relativize essa visão. Sempre um pouco depois ele vai lá e recorre à incitação e à criminalização do adversário político. O Netanyahu, ele joga com o discurso dele dos dois lados. Ele é famoso por se contradizer enfim, negar que se contradiz, né, e criar sua narrativa, inclusive ignorando o que ele disse, às vezes 2 dias antes. Enfim, e ele está fazendo escola no próprio governo, a gente vai chegar lá. Mas no meio dessa situação toda, foi convocada uma
uma reunião em Aqaba, na Jordânia, uma cidade que está bem próxima a Eilat, que está no sul de Israel, e, enfim, com participação de comissões da Jordânia, do Egito e dos Estados Unidos, e alguns com alguma interferência não, com alguma participação minoritária de elementos da União Europeia. Okay? Nessa reunião, para a qual o Netanyahu enviou membros do sistema de segurança e o deputado do Likud, Tzachi Hanegbi, foi estabelecido que Israel e a autoridade palestina, esqueci de mencionar, a autoridade palestina também mandou uma delegação para lá, ficou decidido que Israel e a autoridade palestina ambos iam voltar com a cooperação de segurança, enfim, em outras palavras, a autoridade palestina e Israel iam voltar a cooperar com trocas de informações e com ações conjuntas entre as forças de segurança de Israel e a polícia palestina, e Israel congelaria os assentamentos, a construção por 3 meses e a legalização de novos assentamentos por 6 meses. Só para que o ouvinte tenha uma noção, essas são condições muito simples para Israel, é uma situação muito favorável para Israel, do ponto de vista prático. Okay? Por que eu digo isso? Porque Israel não começa a construção o tempo inteiro. Você precisa de uma série de licenças e aprovações burocráticas. Por exemplo, o governo Bennett ele construiu mais do que a média dos governos de Netanyahu e ele só anunciou construções 2 vezes. Porque o que está sendo construído agora não vai parar. O que vai parar são as novas construções. Então, essa é uma condição bastante razoável, né? Para Israel é como se não acontecesse nada, né? A menos que o governo esteja querendo construir alucinadamente e dar permissões, e isso é muito, muito difícil acontecer no primeiro ano de governo. Você tem que dominar a máquina burocrática, você tem que controlar ela, e o governo é novo, né? Para você poder, enfim, jogar óleo nesse motor e fazer com que ele ande mais rápido. Então, era muito pouco o que Israel estava oferecendo para receber de volta uma cooperação na área de segurança, que é praticamente a única coisa que os palestinos têm, enfim, para jogar esse jogo com Israel de ameaças enfim, de rompimento de relações, etc, etc. Então, era boa a situação para Israel. No meio dessa reunião, aconteceu um atentado, né? Um terrorista palestino disparou num carro onde tinham 2 irmãos, estavam dirigindo perto da aldeia de Huara, sobre a qual o Marquinhos falou, a gente vai entrar mais profundamente lá nesse assunto depois. Okay? Eram 2 irmãos, esses colonos, que vivem num assentamento ali próximo. Enfim, e foi mais um dessa série de atentados que aconteceu esse ano. Já foram, se não me engano, já são 16 ou 17 israelenses mortos por ações palestinas desde o início do ano, que também é um número bastante alto comparado aos anos anteriores. E, enfim, foi mais um capítulo dessa triste situação, né? Como foi o caso de Nablus, como foram outros casos sobre os quais a gente poderia falar aqui. E aí, o que aconteceu depois disso foi uma coisa muito bizarra, porque as fontes começaram a dizer em off que o acordo tinha sido esse, né? Que Israel pararia de construir, os palestinos iam voltar com a cooperação militar, e entre outras coisas, né? E isso começou a ser confirmado por fontes israelenses, por fontes palestinas, por fontes jordanianas, por fontes egípcias, por fontes norte-americanas, da União Europeia, enfim, estava todo mundo confirmando essa situação. E, de repente, o próprio Tzachi Hanegbi, o membro israelense que estava lá, disse: não, a gente não estabeleceu nada de congelamento. Isso não é verdade. E o Netanyahu negou, e o Smotrich negou. Smotrich, ministro das Finanças, responsável pela autoridade civil na Cisjordânia, né, que é o órgão israelense que controla toda a vida civil judaica na Cisjordânia e parte da vida palestina também. Eles começaram a negar. E aí os Estados Unidos emitiram um comunicado oficial dizendo que isso tinha sido acordado nessa reunião. Agora, enfim, você tem que prestar atenção nessa situação de que Israel enviou membros para uma delegação selecionados pelo governo. Esses membros chegam numa conclusão, e ninguém participa de uma delegação assim, numa conferência internacional, sem entrar em contato com seus superiores para perguntar: posso aceitar essas regras? Posso fazer isso? Posso tomar essa decisão? Enfim, você não manda um burocrata para tomar decisões políticas. Ele está certamente em contato direto com o Poder Executivo, e eu não tenho a menor dúvida que quem respondia por Israel era diretamente Netanyahu. Né? E é uma situação absolutamente bizarra, na qual os Estados Unidos confirmam, a Jordânia confirma, os palestinos confirmam, o Egito confirma, e Israel nega o acordo que teria sido feito.
né? E só tem uma explicação para que Israel tenha negado isso, né? O governo, okay, optou por sustentar a narrativa da extrema-direita, okay, com medo de perder popularidade no meio de uma situação na qual a posição do governo já está colocada em xeque. Se essa foi uma saída retórica, uma mentira dessas que o Netanyahu está acostumado a contar, não, a gente não combinou nada disso, no final das contas vai lá e faz o que tinha sido combinado, a gente não sabe. Okay? Mas, depois dos acontecimentos dessa semana, é difícil acreditar que o Netanyahu vai sustentar esse acordo. E isso é muito grave para as relações de Israel com o Egito, com a Jordânia e com os Estados Unidos. Nem falar com os palestinos. Mas é muito grave, porque primeiro porque o conflito, ele enfim, os Estados Unidos eles têm um papel de mediador em relação ao conflito, já é um problema. Para essa situação. Os Estados Unidos pressionam Israel para que a situação se estabilize com os palestinos. O Egito, que tem que intermediar a relação de Israel com o Hamas ali em Gaza, também fica insatisfeito. Para a Jordânia, é muito problemático, porque a Jordânia sofre consequências diretas da relação de Israel com os palestinos na Cisjordânia, até porque a Jordânia administra, por exemplo, a Esplanada das Mesquitas. Né? E, enfim, para os palestinos nem falar. Então, Israel está rompendo um acordo que fez com países com os quais tem relações enfim, diplomáticas importantes, né? Nem falar dos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel no mundo, né? Assim, para defender uma retórica extremista que não traz nada para o governo, além de, talvez, um pouco de popularidade entre eleitores mais extremistas. Isso, então, é inexplicável. Para mim, é muito surreal que a gente esteja vivendo uma situação dessas, que o primeiro-ministro não tenha controle, que não possa peitar os setores mais extremistas do governo e dizer isso agora vai acontecer dessa maneira e acabou. Hein? Enfim, que ele tenha medo de dizer isso, que ele não possa dizer isso em voz alta. Mas, enfim. E aí teve esse atentado, e aí teve esse atentado, houve comoção de parte importante da cidade israelense. Uma forma geral da cidade israelense. Né? Quando tem atentado, não importa se é nos territórios, se é do lado de cá do muro, há uma comoção, enfim, as pessoas foram mortas de maneira inocente, né? Até porque a lei israelense não considera os colonos que vivem em áreas legalizadas pelo Estado criminosos, então, enfim, mesmo que fossem, né? O assassinato dessas pessoas não justifica nada, então uma comoção, enfim, a família aparece nos jornais de maior audiência e a dor das famílias é lembrada. E no meio dessa comoção, as Forças Armadas estavam, e o Shabak, né, com o Serviço de Inteligência, já estavam entrando em diversos vilarejos palestinos para procurar o terrorista, né, e concentraram todos os seus esforços nisso, e um grupo de 400 colonos, entre eles uma quantidade bastante razoável de menores de idade, né, adolescentes de 16, 17 anos, entraram no vilarejo de Huara, aí do lado do cruzamento onde esses dois irmãos foram assassinados, né? E simplesmente atearam fogo no vilarejo, destruíram mais de 40 casas, não sei quantos carros, árvores, famílias relatando que tiveram que entrar correndo nas casas, sair correndo de lá por causa da fumaça, filhos tossindo, criança pequena, foram para o meio da rua, e quando foram para o meio da rua, deram de cara com os colonos lá, vários deles encapuzados. Em alguns momentos, a população local tentou tirar satisfação, e os colonos foram agressivos, e teve pedra e coquetel molotov para cá e para lá. Um palestino ainda morreu, outro está internado em estado grave até agora. Enfim, imagina você ter que salvar tua criança, ter que subir rápido na tua casa, descer e dar de cara com os caras que estão botando fogo na tua aldeia. E esse acontecimento lembrou muito e foi associado diretamente por muitos israelenses aos pogroms que os judeus sofriam na Europa Oriental. Ele é muito semelhante, né? As motivações elas não são tão diferentes, embora haja algumas diferenças, né? No caso aí não é a motivação é vingança, no caso na Europa os judeus eram bode expiatório, né? Principalmente do governo do czar da Rússia para justificar, enfim, a situação econômica do país, a situação econômica e social do país. Agora, a motivação principal foi vingança, o que não faz com que a gente não possa chamar isso de pogrom,
de maneira alguma, é uma dominação precisa, e, inclusive, dentro das Forças Armadas, alguns generais, alguns membros do alto escalão dos oficiais estão usando essa expressão. Por exemplo, o general Yehuda Fuchs, disse no canal 12, ele se referiu ao evento como pogrom e explicou por que é um pogrom. E praticamente acabou com o debate sobre a terminologia, pelo menos dentro do consenso israelense. É óbvio que há discordâncias, mas, a grosso modo, essa é a terminologia que a gente está usando aqui em Israel. Fala, Marquinhos. Não, é só sobre o que você colocou, um exemplo que você colocou aí sobre o motivo, né, do pogrom. O pogrom mais conhecido que aconteceu na Alemanha, né, em 1938, que se tornou ali um símbolo, né, que foi ali a primeira vez que houve uma prisão em massa de judeus que foram mandados para campos de concentração, né, foi a primeira vez. O motivo, né, foi chamado Kristallnacht, né, a Noite dos Cristais. O motivo foi vingança também, né? Um embaixador alemão foi morto na França por um judeu, e a repercussão disso foi um pogrom na Alemanha que enfim, gerou o que gerou, mortos do lado judaico. Foi a primeira vez também que houve assim tantos mortos, e milhares de prisioneiros foram mandados para inicialmente para campos de concentração. A grande maioria foi solta depois dessa primeira prisão, mas foi ali que marcou a pressão, né? O início da pressão sobre os judeus. E a gente tem, nesse pogrom que aconteceu agora aqui na Cisjordânia, pelo menos a motivação, a vingança, se encontra aí nesses dois casos. Só um parênteses aí sobre isso. Não, é importante você falar isso, até porque a Noite dos Cristais ela deixou 95 mortos, se não me engano. E o maior pogrom até então tinha sido o pogrom de Kishinev, na Ucrânia, que tinha deixado 54 mortos, né? Foi quase o dobro. Enfim, e com motivações um pouco diferentes, mas você lembrou bem. E quem lembrou bem disso também foi o deputado Ahmed Tibi, um deputado árabe do partido Tal, da Lista Democrática Árabe, que disse que esse caso foi a Noite dos Cristais Palestina. O ex-prefeito de Ouara se referiu como a segunda Nakba, né? Enfim, foi um evento muito traumático e demorou 3 horas para que o exército chegasse lá. Eu não acho que o exército fez vista grossa para isso. Eu não acho que houve uma ordem para deixar os colonos fazerem isso. Enfim, a gente não tem nenhum argumento para acreditar nisso, nenhuma informação para acreditar nisso. Enfim, eu também não acredito que o ministro da Defesa, nem que o chefe das Forças Armadas concordassem com o que está acontecendo ali, né, com o que acontecesse ali. Embora alguns membros do governo, sim, a gente vai chegar nisso depois, quem comanda as Forças Armadas, eu acho que nem o Netanyahu queriam que aquilo estivesse acontecendo, por diversas razões. Talvez por todas as razões possíveis. Mas eu acho que o Exército elegeu uma ordem de prioridades e não deu importância para aquele caso como deveria ter dado. E isso já é passível de críticas, né? O Exército, a polícia, né? No caso, a gente fala o Exército, mas a polícia poderia ter agido ali também, porque tratava-se de cidadãos israelenses e eles estão sob tutela da polícia, embora o Exército na Cisjordânia ele tenha autoridade para prender também cidadãos israelenses e fazer papel de polícia em casos como esse. Mas, enfim, não fizeram, demoraram 3 horas para chegar, o estrago estava feito, não teve mais mortes, não sei porquê, né? Estavam armados os colonos. Se eles quisessem ter feito um massacre e deixado um número grande de cadáveres ali, eles teriam feito. No caso, na verdade, o que eles quiseram fazer era uma atitude de vingança e de aviso, né? De mostrar quem manda ali. Okay? E, por sorte, eles não estavam com intenções genocidas naquele momento, né? Eu nem sei se eu concordo com o que eu acabei de dizer, mas aparentemente pelo fato de eles não terem deixado mais mortos, talvez eles tivessem medo, né, do que pudesse acontecer com eles caso eles tivessem assassinado a população e cometido ali um massacre, uma chacina. Mas, enfim, o fato é que isso não aconteceu. E quando o exército chegou, eles ajudaram as pessoas a saírem de suas casas e tal, e uma foto de soldados ajudando uma senhora palestina começou a rodar por aí, grupos de diplomacia pública judaica, né, de Asbará, publicaram isso como, olha só, o exército está ajudando, isso não tem nada a ver com o exército, o Estado não concorda com isso, e se não fosse o exército, mais gente teria morrido. Essa foto, na verdade, ela mostra o fracasso, né, do exército nesse caso. Enfim, a total ineficácia. Essa é a razão das críticas, né? Que o exército chegou tarde o suficiente para não conseguir evitar que 400 colonos fizessem um pogrom
num vilarejo palestino. O exército que está espalhado por toda a Cisjordânia, né, não chegou lá e não prendeu ninguém na hora. O exército não prendeu absolutamente ninguém na hora. Posteriormente, algumas pessoas foram presas, todas já foram soltas, algumas estão em prisão administrativa, okay? A gente vai chegar lá no terceiro bloco, né, nas conclusões disso. Enfim, e aí, quando isso aconteceu, quando esse pogrom aconteceu, aí a merda explodiu geral, né? E aí, enfim, alguns palestinos revoltados foram em Gush Etzion, que é mais na região sul, né, nas colônias mais ao sudeste de Jerusalém, tentaram atacar o assentamento de Tecoa, não conseguiram, mas teve conflito ali. Vários dos que atacaram Huara, foram se esconder em Eviatar, que é um assentamento ilegal, que o Benny Gantz não evacuou no momento que ele era ministro da Defesa. E, enfim, e agora o governo atual promete voltar a construir habitações e casas para as pessoas morarem lá. Enfim, já cancelou a lei que já consertou, né, modificou, emendou a lei que proibia construir naquela região, e agora só falta aprovar a construção ali, mas ali já tem algumas construções, como, por exemplo, uma academia rabínica, uma yeshiva, algumas pessoas foram se esconder ali, e os palestinos souberam disso e foram cercar o lugar, e aí os colonos lá se fizeram de vítima, esses que são os mais radicais, os criminosos, começaram a se fazer de vítima. A líder do movimento Nahalá, que é um movimento super extremista que promove uma série de construções de Ma'hazim, que são os assentamentos ilegais, inclusive sob a ótica da lei israelense, se fez de vítima e disse que o que aqueles colonos fizeram foi defender a população e que, enfim. E aí foi um estrago danado, né? E no dia seguinte, outro atentado, foi assassinado um outro colono na região norte do Mar Morto, próximo a Jericó, que, enfim, sempre foi uma cidade tranquila, mas ela foi submetida a bloqueios depois de assassinado para que encontrassem o terrorista, ou os terroristas. Enfim, e aí a promessa se espalhou por toda a Cisjordânia. Eu não sei como, 4 dias depois, ainda não aconteceu um levante na Cisjordânia. Eu tinha certeza que ia acontecer, ainda bem que eu me equivoquei, eu espero continuar me equivocando, porque esse é o tipo de caso que explode a Cisjordânia. E foi muito. Eu não sei o que aconteceu ali para que a situação fosse controlada. Eu não sei se alguém deu alguma palavra, eu não sei se a população palestina ficou acuada com medo, o que não é o habitual, e eu não acredito que eles tenham ficado com medo por causa de um pogrom desses. Eles não têm medo de ações do exército muito mais violentas e com muito mais mortes, por que eles vão ter medo de uma ação de colonos, né? Enfim, eu não sei o que aconteceu para que esse levante não tenha acontecido, talvez seja uma falta de liderança, uma série de fatores. Eu não acredito que isso vai ficar assim por muito tempo mais, mas, estranhamente, ali dentro a situação se acalmou, ou se acalmou relativamente, né? Mas aqui, do nosso lado, a situação explodiu. Aí eu vou encerrar minha fala por enquanto. Bom, é difícil realmente falar, né? Tendo visto aí tudo que a gente viu desde o sábado passado, o que mais me impressionou foi justamente a reação, né, do governo e essa dificuldade aí de condenar o que foi feito. Muitos poucos políticos que estão no governo hoje condenaram. Na verdade, o primeiro a condenar, e foi um dos únicos, foi o ministro da Educação, né, Yoav Kish, que foi o primeiro ali que falou sobre o pogrom, condenando o que aconteceu. Enfim, é muito difícil. Eu discordo de você quando você fala que o Exército, você não acredita que o Exército tenha deixado acontecer. Eu não tenho essa dificuldade em ver isso. Eu acho que a violência contra a população palestina, ela não é de hoje, ela é um método de Estado, é um método de política, é diário, né? Você tem aí destruição de propriedades quase diariamente, você tem destruição de plantações, né? Os colonos cortam oliveiras dos palestinos, né? São árvores que, como qualquer árvore, na verdade, anos, né, até que elas comecem ali a dar seus frutos, os colonos vão e cortam ali as oliveiras. Nesse pogrom, inclusive, houve também, eles mataram animais, né? Mataram ali ovelhas, ou seja, é uma parada muito bizarra, né? É realmente muito assustador o que aconteceu, no sentido de o que essas pessoas têm em mente no quanto elas fazem isso, né? Um ato de terror ali, claro, e eu acho que houve uma organização, né, desse ato. Depois do atentado na sexta-feira, correu pela internet panfletos, né, convocando para
uma passeata em direção a Hawara, depois do final do Shabat. Ou seja, não é possível que a inteligência de Israel, do exército, né, que era tão boa em entrar no telefone das pessoas, que sabe muito bem fazer isso, não tenha captado, né, essas mensagens e não tenha conseguido evitar com que 400 colonos marchassem até o vilarejo palestino para fazer o que fizeram. Eu acho que é impossível você não saber que isso pudesse acontecer e demorar 3 horas até que chegasse ali os soldados para fazer alguma coisa. 3 horas. 3 horas a gente atravessa metade do país, né? É um país muito pequeno, então onde é que estavam esses soldados, entendeu? E sabendo quem é o ministro da polícia, né? É o ministro da Segurança Nacional, né? Isso eu comentei lá no início, quando eles começaram a chamar o ministério dele de Ministério da Segurança Nacional, né? Do Benito Gvir, né? Ele o Ministério da Segurança Nacional, mas nacional no sentido judaico, né? Isso é uma coisa interessante, é uma coisa importante ser apresentado, porque isso também diz o que esse governo representa e do que eles transformam o Estado, né? É um Estado em que quem não é judeu não faz parte da segurança nacional, né? Então é uma coisa interessante, é importante a gente ter isso em mente, e aí é a partir desses elementos de saber que o Ben-Gvir é o responsável pela polícia, de saber que ele tem ligação com esses grupos de extremistas, de colonos extremistas que vivem na Cisjordânia, e de saber que esse governo ele criou o Ministério da Ocupação, né, e deu para um outro colono radical, que é o Smotrich, tomar conta desse ministério. Era um ministério que até agora, não era um ministério, na verdade, era como se fosse uma secretaria, né, dentro do Ministério da Defesa, e agora tomou uma que sempre foi controlada por um general, né, porque, afinal de contas, era uma questão de defesa, da defesa do Estado, agora ela está sendo controlada por um civil, né, e um civil colono, que está cumprindo o papel dele ali, de aumentar a população judaica na Cisjordânia e, obviamente, reprimir a Palestina. Então, assim, eu acho que tendo em vista todos esses elementos, né, a continuidade de uma política de opressão e de agressão da população palestina há anos, o descaso do exército. A gente nunca vê o exército não está lá para defender a população palestina, o exército está lá para defender os judeus, os colonos. Né? No que não faltam são vídeos correndo pela internet, Hebron, né? Enfim, eu acho que tendo em vista tudo isso que a gente tem na nossa mão, é muito claro ver que, enfim, o exército não ter chegado lá, não ter impedido a marcha dos colonos até Hawara, na minha opinião, é uma política de Estado. Eu acho que eles não sabiam que o pogrom ia acontecer, eu acho que ninguém tinha isso em mente, mas pagaram para ver. E na hora que pagaram para ver, ficou difícil de depois voltar atrás, né? Até porque as imagens se espalharam pelo mundo e a gente viu aí tudo que aconteceu. Mas teve uma outra coisa que você falou, eu concordo, que é realmente, né, o exército chegar lá, né, e a função do soldado ser salvar os palestinos, mostra o fracasso total da própria instituição, né? Qual é o papel dela ali naquele momento? Qual é o papel da instituição do exército na Cisjordânia, né? Eu acabei de falar, né, que a gente nunca viu o exército defendendo os palestinos, porque o exército não está lá para isso, só que nesse caso era ou você tira os caras de casa, ou você ajuda a tirar os caras de casa, ou os caras vão morrer queimados, né? Então, enfim, o cara foi lá tirar o outro de casa. Enquanto isso, os colonos continuavam fazendo o que queriam. Enfim, é a situação realmente complicada, mas eu acho que dentro dessa conjuntura toda que a gente tem, dessa incitação toda e do fervor, né, que está aqui o Estado nesse momento, pode ser o início. Eu acho que é só o início, na verdade, dessa onda aí de violência. A gente já está numa onda de violência. São muitos mortos, né? Desde o início do ano, né? Já foram, vamos dizer, já dentro em relação ao conflito, né? Eu estou tirando aí, no caso, esses 26 mortos que você comentou, João, no setor árabe da sociedade israelense, né? Que são mortos não pela questão do conflito, mas pessoas que já morreram na questão do conflito esse ano, aqui entre israelenses e palestinos, a gente já tem aí um número que se aproxima dos 50, né, que é um número aí bem alto para um ano total, principalmente tendo em vista que a gente já está aí, a gente ainda está, né, no dia 2 de março, a gente está começando o ano aí.
Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para continuarmos tratando dessa semana tensa aqui em Israel. Bom, gente, primeira lei do bloco é sobre a aprovação em primeira leitura de uma lei que aprova a pena de morte para terroristas. Ô, João, pô, agora, assim, essa pergunta, ela levanta, assim, tipo, deixou a bola quicando, né, cara? A bola tá... Eu introduzo o tema, eu dou ali como é que chama? A coteret, né? O título da notícia, né? Eu dou o título da notícia e a bola fica quicando sozinha ali, né, cara? Vem cá, cara, o pessoal que estava ali no pogrom queimando casas de palestinos, propriedades de palestinos e animais de palestinos, são terroristas, cara? Segundo essa lei, não, né? Ah, Pois é. Por que a gente colocou essa notícia como primeiro ponto do tópico, em vez de continuar falando sobre o que estava, em vez de dar sequência do que a gente estava falando? Porque essa lei foi aprovada na esteira do pogrom e do atentado, ok? É uma lei que o Lieberman já propõe há vários anos. Inclusive, ele votou a favor da lei e ele foi o responsável por essa lei ter passado, ele e o partido dele, porque o partido Shas ultra-ortodoxo, ele não votou na lei, porque o rabino-chefe do Shas disse que isso era proibido pela lei judaica, que não existia pena de morte para terrorismo na lei judaica, né? E que a maneira de execução ela também não existe na lei judaica. E aí um deputado do Likud, não me lembro agora quem foi, acho que foi o Nissim Vaturi, escreveu assim: não tem problema ainda, a gente mata eles por apedrejamento, que a lei judaica permite. Tipo, não sei se foi irônico ou se foi de verdade que ele falou isso, acho que foi irônico, mas é para ver o nível de barbárie do. Porque, irônico ou não, esse tipo de piada e de comentário, você vê o nível de barbárie que essa galera sustenta. Mas, enfim, a lei ela considera terrorismo crimes cometidos por razões nacionais contra o direito do povo judeu em sua terra. Ou seja, se você pode matar um palestino por crimes de razões nacionais e você não é terrorista e você não está sujeito à pena de morte, okay? Porque se você mata um palestino por questões nacionais, você não está infringindo o direito do povo judeu à sua terra, segundo essa interpretação básica dessa lei. Essa lei foi criticada pela conselheira jurídica do governo, pela Galit Barabi Miara. Ela disse que essa lei infringe, em diversos aspectos, a lei de direitos humanos, a lei básica de direitos humanos de Israel. Enfim, a Knesset não lhe deu ouvidos e aprovou a lei mesmo assim. E essa lei certamente vai parar na Suprema Corte quando ela terminar de ser aprovada, se é que ela vai terminar de ser aprovada. Quando ela chegar na Suprema Corte, a gente tem que ver se ainda vai existir Suprema Corte para passar por cima dela. Mas por que a gente colocou essa lei aí antes? Porque essa lei ela é uma lei, okay, que ninguém vai poder relativizar o racismo no qual ela está inserida. Ninguém. Okay? Essas pessoas podem relativizar de alguma maneira da lei nacional, que é a lei que define que o Estado de Israel é o Estado do povo judeu, enfim, e fixa os símbolos e tal. Algumas pessoas podem relativizar outras leis que já passaram, dizer, não, isso não é racista, isso blá blá blá. Essa lei não tem como, porque ela está. Porque ela, basicamente, ela considera que os atos violentos feitos por motivações anti-sionistas, ou seja, que judeus não fazem, no caso, elas são terrorismo. Mas se os judeus fizerem as mesmas ações por motivações diferentes, isso não é terrorismo e eles não vão ser punidos com morte. Então, é uma situação na qual somente uma parcela étnica da população está sujeita a receber a pena capital, que é uma pena que só existe em tribunais militares em Israel e que fora de tribunais militares, por traição, ela só foi executada uma vez, que foi para o criminoso nazista o Adolf Eichmann, que foi capturado na Argentina, trazido para Israel, julgado e condenado à morte aqui. Então, enfim, na verdade, eu não preciso mais dizer nada, não preciso classificar nada, o ouvinte já consegui entender ao que eu me refiro. E eu aproveito essa lei para falar sobre as reações que o governo teve ao pogrom, né, em Hawara. Como foram as reações do governo? Se o Netanyahu chamou os manifestantes
de terroristas na semana passada, okay? Ele foi a público, escreveu, ele não escreveu, ele fez um pronunciamento, quem escreveu na conta do Twitter foram os outros. Ele foi a público dizer para os colonos o seguinte: eu peço que nesse momento, ainda que seja um momento de dor, se referindo ao caso do atentado contra os 2 irmãos colonos na Cisjordânia, que vocês não façam justiça com as próprias mãos. Okay? Deixem que o exército e a polícia cuidem do caso de maneira legal. Okay? Então, o pedido do Netanyahu foi o seguinte: ele fez um pedido encarecido após um pogrom: por favor, okay? Não façam justiça com as próprias mãos. Okay? Não é, enfim, ele considerou, na verdade, o caso como fazer justiça com as próprias mãos, como se alguma justiça estivesse sendo feita. Né? Não pegue as leis com as próprias mãos, que é a expressão em hebraico, né? Mas que significa rigorosamente a mesma coisa. Só que não existe fazer justiça queimando uma aldeia. Isso não é justiça em lugar nenhum, isso é vingança, isso é crime, isso é um pogrom, isso é um massacre. Hein? Isso não tem outra expressão. Isso é crime, essas pessoas vão ser presas, é terrorismo. Hein? Tudo isso que eu falei é muito mais adequado ao que aconteceu do que fazer justiça. Okay? E enquanto o Netanyahu chama de terroristas os manifestantes que até então tinham bloqueado 1 ou 2 ruas no país, essas pessoas ele só pede encarecidamente para não fazer justiça com as próprias mãos, porque estão passando por um momento muito difícil e que a dor é muito grande. E esse foi um discurso muito ecoado dentro do Likud. O próprio Smotrich falou também o mesmo, né? Ele não é do Likud, mas ele escreveu a mesma coisa. Okay? O Ben-Gvir também escreveu isso 14 horas depois. Hein? Enfim, que é tosco demais, né? Você se referir a esse caso dessa maneira. Você devia dizer que essas pessoas que fizeram isso são criminosas e que elas vão ser presas e responder pelo que elas fizeram. Né? É o mínimo que você espera de um governo responsável, de um governo isento, minimamente isento, de um governo que tem alguma responsabilidade com a segurança nacional. Não estou nem dizendo com a população palestina, porque a gente sabe que esse governo não tem nada, não está nem aí para os palestinos. Mas, enfim, não sei se os últimos também tiveram, mas, enfim, esse menos que todos os outros. E alguns ainda o mais bizarro é que alguns membros do governo, como o Tzvika Fogel, eles disseram coisas piores, né? Disseram, tá bom, eu acho que isso tinha que acontecer mesmo, porque eles fizeram o que o exército não consegue fazer, não faz há muitos anos, e dessa maneira os palestinos ficaram acuados. Tipo, os fins justificam os meios, pode massacrar mesmo, porque o exército não faz, então faz você a população civil. Né? Ou seja, se o exército a gente não faz massacres, a população civil vai fazer, isso tem que fazer mesmo. E aí a conselheira jurídica do governo ela resolveu submeter o Tzvika Fogel a uma investigação policial e ele pode virar réu na justiça. E aí, nessa hora, o nosso ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, finalmente se manifestou, 14 horas depois, né? Dizendo para não fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas o Ben-Gvir é sempre assim. Todo comentário que ele faz, que ele de alguma maneira ele pode desagradar o mínimo possível a sua base, ou tem que se desculpar por qualquer coisa, tem um porém, contudo, onde ele ataca a mídia, a justiça, a esquerda, ou quem quer que seja. E o mais dele foi para atacar a conselheira jurídica do governo, dizendo o seguinte: mas ela vai submeter ele a isso por uma frase, mas não submete a investigação. O Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro, que falou tal e tal e tal coisa, o Ehud Barak, ex-primeiro-ministro, que falou tal e tal coisa, o Yair Lapid, que não sei o que lá, que incitou os manifestantes, e blá, 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 blá. E ainda citou os deputados da lista unificada, o Ayman Odeh, que agrediu, que não sei o que é o Ayman Odeh, que me agrediu no hospital, a gente comentou sobre esse caso há cerca de 2 anos, e o Ofer Kassif, que é o deputado judeu da lista unificada, né, do partido Hadash, que teria agredido um policial. Eu não me lembro desse caso, eu lembro do policial agredindo o Ofer Kassif, eu não me lembro dele ter agredido o policial, mas, enfim, pelo jeito está falhando a minha memória, porque o caso efetivamente parece que aconteceu. Só que tem uma diferença aí. A conselheira jurídica do governo, ela sim abriu investigações contra o Ayman Odeh e o Ofer Kassif, que foram casos mais antigos, e o Ofer Kassif, um dia depois, foi transformado em réu na justiça pelo caso. Então, não é verdade, o Ben-Gvir, além disso, além de pedir uma desculpa ou de condenar ou de pedir para não fazer justiça com as próprias mãos de maneira esfarrapada, né, porque no final das contas ele colocou um mas, porém, contudo, no final da história, que não tem que punir ninguém por estar justificando isso, né, porque ela não pune os outros, ela pune os outros sim.
Hein? Enfim, e o que o Barak, o Olmert, o Lapid disseram não tem nada de incitação, isso é tudo uma besteira, uma idiotice, que é uma repetição de uma bobagem, porque eles não estão incitando coisa nenhuma. Enfim, ao contrário, eles estão até sendo bastante responsáveis, né? O que o Barak falou é que tem que ter desobediência civil. Onde é que tem incitação à violência nisso aí? Nenhuma. Né? Enfim, e essa foi a reação dele. E o Smotrich, o ministro das Finanças responsável pela autoridade civil na Cisjordânia, ele, antes de dizer para não fazer isso com as próprias mãos, ele fez um like numa postagem no Twitter do secretário de Assuntos Estratégicos, não sei, agora não me lembro de qual ministério, mas também membro do Diretório-Geral do Keren Kayemet LeIsrael, que é o Fundo Nacional Judaico, que escreveu no Twitter dele, apontou ele no Twitter, que Hawara tinha que ser apagada do mapa, porque dali saem vários terroristas e que ele tinha que ser apagado do mapa. E aí o Smotrich fez like nisso. E o cara depois apagou a mensagem, mas o print rolou por aí. E aí o Smotrich foi lá depois e escreveu que não tem que fazer isso com as próprias mãos, mas aí ele participou de uma conferência organizada pelo jornal The Marker, e o jornalista apresentador perguntou para o Smotrich, por que você fez like naquilo? Se você depois disse que não tem que fazer isso com as próprias mãos. Por que você fez like nele dizendo que Hawara tinha que ser apagado do mapa? E o Smotrich falou, com essas palavras que eu estou dizendo agora para vocês, porque eu acho que Hawara tem que ser apagado do mapa. Assim mesmo ele disse, com essas palavras. E aí no dia seguinte, ele percebendo que tinha feito merda, né? Parece que não tem outra expressão para dizer isso. Ele escreveu um post no Twitter dizendo aos mal intencionados, eu não disse que Hawara tinha que ser apagado do mapa, eu disse que tinha que ser penalizado pelos constantes casos de terroristas que saem desse vilarejo e gente que apedreja carros ali. E, por exemplo, eu me referi que se tem um atentado, tem que ir lá e fechar o comércio da cidade toda por 2 dias para eles aprenderem com isso. Só que a gravação está aí para todo mundo ver. Ele disse, porque eu acho que Hawara tem que ser apagado do mapa. Ele não disse com outras palavras. Se ele quisesse dizer que tem que ter uma punição de fechar o comércio, ele teria dito naquele momento que ele foi questionado. Mas ele não disse. Então ele quer que a gente acredite que ele disse isso. E aí, um dia depois, a gente descobre por que ele escreveu aquela postagem, porque ele está negando isso. Porque o governo dos Estados Unidos está exigindo do Netanyahu que condene as palavras do Smotrich, porque acha que isso é repugnante, que isso é desprezível, que não pode dizer isso, que isso é uma incitação clara à violência e, enfim, e a destruição e o genocídio. Não disseram genocídio, mas é claro, né? Você dizer que um vilarejo palestino tem que ser apagado do mapa. Pelo menos ele disse, não estou falando das pessoas, mas o vilarejo sim. As pessoas se jogam no mar, tá tudo bem, mas enfim. Então ele obviamente que não pode dizer uma coisa dessa, né? E aí o Smotrich teve que se retratar. Só que ele não pode se retratar dizendo falei besteira, me desculpem, né? Porque a base dele não vai gostar disso. Ele é um cara fundamentalista e extremista. Então ele solta uma desculpa esfarrapada qualquer, não foi isso que eu disse. Funciona com o Netanyahu, porque não vai funcionar comigo. Mas não funciona. Não funciona com o Netanyahu mais. E não vai funcionar com ele muito menos, porque não tem a popularidade que o Netanyahu tem, né? No meio dessa bagunça toda, o Avi Maoz, não sei se vocês lembram dele, eu não vou dar muita importância para esse caso, embora ele tenha uma relativa importância, mas a pauta está muito grande essa semana, então vamos só citar. Ele se demitiu dos seus cargos no governo. Para quem não se lembra, ele é o único deputado do Noam que foi eleito na esteira do sionismo religioso e assumiu cargos desproporcionais ao tamanho do partido, inclusive responsabilidade sobre todos os programas informais e não formais de educação no país. Ele se demitiu dos seus cargos de governo, disse que a coalizão não tinha interesse em manter os acordos de coalizão, por isso ele está saindo fora. E, na esteira dessa demissão, o partido do Ben-Gvir, Força Judaica, enfim, se recusou a participar da reunião do governo, porque alegando, na verdade, que o governo não está cumprindo o acordo de coalizão, citando o caso da conferência na Jordânia, falando que o governo vai numa conferência na Jordânia sem sequer consultar os membros do alto escalão do próprio governo, então a gente vai boicotar essa reunião do governo nesse caso e não vai participar para mostrar nossa insatisfação. O Partido do Judaísmo da Torá também boicotou, mas por outras razões, e como a pauta está longa, a gente não vai se estender nisso agora. Mas, enfim, de certa maneira é um teatrinho, mas é para o Ben-Gvir poder marcar posição ali e dizer, olha só, se você se reunir com os palestinos e cogitar isso, a gente vai apelar para os nossos eleitores e vai deixar o Likud na posição de esquerdista, né? Enfim, e isso foi o que aconteceu em relação a esse caso. Em meio a tudo isso, na Comissão de Constituição e Justiça,
O Simcha Rothman, o presidente da comissão, segue atropelando todo mundo, segue tocando a reforma a todo vapor, e essa semana ele aprovou dentro da comissão mais uma proposta de lei, que foi a proposta de retirar da Suprema Corte a possibilidade de sequer avaliar se as leis são constitucionais ou não. Ou seja, não é mais que a Knesset pode passar por cima ou que eles não podem vetar leis básicas, né? É uma proposta de lei que faz com que a Suprema Corte, depois da segunda e terceira votação na Knesset, sequer possa avaliar a possibilidade da lei não ser constitucional. Ou seja, a Suprema Corte não serve para absolutamente nada após essa reforma passar do jeito que ela está passando. Absolutamente nada. E nisso aí, não sei se o Marquinhos vai querer comentar alguma outra coisa, a gente engata para o que vai acontecer no nosso próximo bloco. Calma aí, acho o próximo bloco. Deixa o Marquinhos comentar. Então, vamos lá sobre lá no início, né, da introdução da questão da lei aí dos terroristas, né, lei do pena de morte para os terroristas. Eu acho que simplesmente mostra o tom do governo, né? Eu acho, a gente comentou isso lá no início, né, quando o governo tomou posse, a gente já estava vendo as medidas que vinham sendo anunciadas, né, os acordos de coalizão e tudo mais, que a população árabe palestina seria a primeira a sentir os efeitos desse governo, né, que não seriam as outras minorias, vamos dizer assim, no setor judaico, que o setor árabe seria o primeiro setor a pagar, e a gente está vendo isso cada vez mais claro, né? São medidas que tendem a marginalizar e criminalizar cada vez mais a população árabe dentro e fora de Israel, principalmente no sentido de quando a gente vê que não tem intenção nenhuma de você tratar cidadãos, né, de um mesmo país da mesma forma, né, perante a lei. Você tem aí essa distinção que você caracteriza o que muitos já chamam de apartheid, né, no que acontece aqui. Você tem aí a caracterização disso, né? Você tem o Smotrich, né, que é um civil sendo responsável pelo que acontece dentro da Cisjordânia, né? Ou seja, não é mais uma questão militar a questão da ocupação, uma questão civil, ou seja, acabou é difícil você continuar usando argumentos, né, sobre a questão militar da ocupação, você estar ocupando ali porque aquilo é um potencial risco à existência do Estado de Israel, e você tem aqui dentro essa série de medidas que visam a enfraquecer cada vez mais o Ma'amad, né? Como é que chama isso? O lugar, né, da população árabe dentro da sociedade israelense, né? É um governo que ele não tenta democratizar no sentido de incluir, muito pelo contrário, ele tenta cada vez discriminar mais, né? Criar entraves cada vez maior para que a população não judaica do país ela possa ser tratada da mesma forma, ter o direito de cidadão, né, como qualquer, no caso, cidadão judeu, né, acaba tendo, que realmente é bem tenso, né, e preocupante porque a gente vê aí acontecendo no país, e por conta de tudo isso que a gente vê da reforma e tudo mais, né, com quem é que vai continuar, quem é que vai defender, né, depois que a gente, com todo esse arsenal de leis que visam enfraquecer a proteção, né, que a justiça pode dar, quem é que vai defender as minorias, né, depois de que isso tudo for aprovado, né? Realmente é um tanto quanto complicado e é assustador saber que a gente está próximo de estar num país onde a justiça vai perder completamente o seu valor e saber que quem vai estar na direção do país são pessoas como essas, né, como você acabou de citar, que não só não condenam pogroms, como incitam, né, e dizem que os vilarejos devem ser apagados do mapa. Enfim, vamos então agora para o nosso próximo bloco para continuarmos a tratar aí das coisas que continuam acontecendo aqui no país. Bom, gente, vamos tratar então das manifestações agora nesse bloco, não porque a última manifestação, como eu comentei lá no início do sábado, foi grande, mas é porque na quarta-feira, e hoje também, mas mais ontem, né, no dia de ontem, foi um dia que foi o Yom HaShibushim, é o dia das paralisações, das complicações, o dia de atrapalhar, vamos dizer assim, que a
a oposição, no caso, né, quem é contra a reforma do sistema judiciário, foi para as ruas se manifestar em diversos pontos do país. Inclusive, saiu um mapinha muito legal, né, que você clicava no mapa, você via no Google Maps, onde tinha manifestação, você via vários bonequinhos, assim, era bem legal, bem bonitinho. Você via manifestações pelo país inteiro, e principalmente uma manifestação no cruzamento Merlaf, né? O cruzamento ali cruzamento central ali em Tel Aviv, Merlaf Shalom, que é onde fica uma das principais estações de trem também da cidade. Houve uma manifestação, houve várias manifestações em Tel Aviv, na verdade, no dia de ontem, mas nessa manifestação no cruzamento Shalom foi a que mais teve repercussão, porque foi a maior manifestação. Ela fechou o cruzamento, como eu falei, um dos cruzamentos centrais da cidade, e também depois os manifestantes foram e fecharam a Ayalon, né, que é uma grande avenida, a avenida que corta ali toda a parte central do país, né? Então, uma avenida, é uma estrada bem importante, né? Eu acho que vamos dizer assim, tipo... Bom, eu acho que no São Paulo a gente pode dizer que é como se fosse a Marginal Tietê, né? Eu acho, não tenho certeza, mas enfim, no Rio a gente pode dizer que é como se fosse a Avenida Brasil ali, cortando a cidade, né? Se bem que Tel Aviv é muito menor, mas enfim, é a Avenida Brasil ali de Tel Aviv, para os cariocas vão me entender. E, enfim, os manifestantes fecharam e aí a violência comeu com a polícia, o pau cantou, bomba de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, várias pessoas presas, né, em contrário do que aconteceu no pogrom, em manifestações que as pessoas fecham as ruas, as pessoas são presas, e muita gente, João, continuando aí a criminalizar quem se coloca contra a reforma do judiciário, chamando de anarquista, e continua criminalizando a esquerda. Muita excitação, hein, cara, nesses dias de hoje, hein? O termo anarquista em hebraico, ele é como se fosse baderneiro, né? Mas é um pouco mais forte, eu diria. Só para não deixar passar, acabou de ser anunciado pelo Ministério da Saúde palestina que um adolescente de 15 anos foi morto pelo exército, desarmado, né? E um outro está em estado grave. Ou seja, a situação se acalmou na Cisjordânia até agora, né? A gente está gravando de novo quinta-feira de noite, são 11h38 da noite, acabei de ver essa informação. Enfim, só para a gente fazer essa relação com o que eu falei no primeiro bloco. E eu esqueci de fazer um comentário que eu não quero me esquecer, então eu vou colocar ele agora, mesmo que seja fora do momento, depois eu entro no que você colocou. A questão do pogrom em Hawara, okay? Vários membros do governo que falaram sobre essa questão de vocês estão com sangue quente, mas não façam justiça com as próprias mãos, a gente entende isso. Se você, de alguma maneira, naturaliza que o sangue quente te faz tomar esse tipo de atitude, né? Olha como o governo dá um tiro no pé. Você também está naturalizando os atentados terroristas, né? O palestino vai lá e o exército vai e mata um parente dele, okay? Às vezes inocente, muitas vezes inocente, porque numa troca de tiros sempre morre inocente, e aí de repente ele vai lá, está com sangue quente, e pega uma faca e mata um israelense, né? E aí você naturaliza, então você fala, palestinos, por favor, não façam justiça com as próprias mãos. Mas não, nesse caso é terrorista e tal, e tem que se vingar, e tem que isso, tem que aquilo, e a segurança, e tá. Enfim, então, para ver como esse argumento é estúpido, né? E aí eu escutei um podcast muito bom hoje chamado Breaking, né, que eu escuto frequentemente, começa a nova temporada deles, e um dos podcasters, que é o Dor Ben-Dor, que é um estrategista de campanha política, ele disse que a oposição ela teve muito problema em conseguir explorar essa questão desse pogrom. Okay? Por quê? Porque a maioria da população israelense hoje ela está inclinada à direita, né? A maioria da população judaica israelense está inclinada à direita, pelo menos em relação à resolução do problema. Ou seja, eles não acreditam que exista um parceiro para negociar dois estados e eles, não apoiam ceder territórios no momento, pelo menos, né? A maioria da população. Talvez essa maioria possa mudar, okay? Mas não está mudando por agora. E esse caso do pogrom, ele é um caso que é um presente para a oposição, especialmente para a esquerda, porque os próprios eleitores do Likud, eles estão com a sensação, estão falando isso em voz alta, de que o governo está perdendo o controle. Né? E aqueles eleitores que antes eram de esquerda, ou mais inclinados à esquerda, e acreditar na paz, na solução de dois estados, e foram para a direita por descrença, por pragmatismo, pelo que seja, esse é um momento que você podia mostrar e falar assim, olha só, o que esse governo está levando a gente é isso, total barbárie,
perda de controle, okay? A mais violência, okay? E esse caminho não funciona. Não funciona. Está na cara de vocês, esse caminho não funciona. E há vários anos a gente está nisso, e agora que esse governo extremista entrou, a situação piora. Okay? Mas, em vez disso, o que a oposição faz? Ele esfrega na cara do Ben-Gvir o seguinte: olha só, você prometeu acabar com esse negócio e você não acaba. Okay? Então, a tua promessa era furada. Você não pode ser ministro da Segurança Pública porque você não consegue botar ordem na casa. Só que isso é um tiro no pé. Okay? É um imenso tiro no pé. Esse foi o comentário do Dor Ben-Dor. Né? Por quê? Porque você está criticando o Ben-Gvir tentando dar a volta nele pela direita, né? Quer dizer o seguinte: ó, você prometeu ser forte, você não é forte. Okay? Só que o Ben-Gvir, o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte: olha, algum momento ele vai sair desse governo, ele vai romper a coalizão e vai dizer: eu não consegui fazer o que eu queria porque o Netanyahu não deixou, porque o Likud não deixou. Okay? E não vai ser a esquerda que vai ganhar com isso. Vai ser ou o próprio Ben-Gvir, ou alguém mais à direita que ele, que vai virar e falar assim: vota em mim porque o Ben-Gvir é fraco e eu vou conseguir trazer isso. Se a própria esquerda, a própria centro-esquerda, se baseia nesses argumentos patéticos de que precisa de mais força para controlar a situação, que a gente sabe, né, que não é verdade, porque a força não resolve esse problema, né, ela só aumenta o ciclo vicioso de violência. Né? Então, você dá legitimidade para esse discurso da direita, em vez de dizer o seguinte: olha só, claramente a política de força do governo e de mais assentamento, e de isso e aquilo, só está trazendo mais violência. Vocês vão continuar apostando nisso? Eles estão perdendo o controle. E eles não fazem isso. Então, de alguma maneira, o governo dá um tiro no pé porque está perdendo o controle e tem um discurso de que o descontrole é natural. E a oposição, em vez de explorar isso, eles fazem um discurso conservador que dá força justamente para os mais agressivos da direita. Enfim, dito isso, voltemos aos protestos. Okay? Nessa quarta-feira a gente teve o que em Israel se diz Yom HaShibushim, né, que eu não consigo traduzir essa expressão para o português, dia das interrupções, talvez, né, que foi, de antemão todo mundo já sabia, mais de uma semana todo mundo já sabia que isso ia acontecer, que inclusive a própria polícia, né, os manifestantes aqui já eles têm que coordenar com a polícia manifestações com mais de 50 pessoas, né? E a gente sabia que ia ter mais de 50 mil, se não tem mais de 100 mil em cada lugar. Em Haifa também estava muito cheio essa semana, em Jerusalém estava cheio, em Tel Aviv estava entupido. E eles anunciaram: a gente vai fechar vias, vai fechar a estrada número 1, como o Marquinhos falou, vai fechar ali o Tzomet Ayalon, que é um cruzamento importante ali em Tel Aviv, vai fechar outras vias importantes em Haifa. A gente vai fazer isso porque a gente quer mostrar para vocês que essa interrupção que a gente está fazendo agora não significa nada na vida de vocês, esses atrasos, comparado ao que vai acontecer se essa reforma passar, e se esse governo continuar no poder. E começou de maneira razoável, né? A polícia permitiu que eles fechassem algumas vias, e eles foram, enfim, desocupando os centros de protesto durante o dia, e o grupo em Tel Aviv decidiu continuar fechando as vias ali, e até mais tempo do que a polícia concordava. Okay? Numa clara atitude de desobediência civil. Okay? Enfim, é uma manifestação pacífica, okay? Porque não tem violência. Fechar a via incomoda, mas não tem violência. Isso é desobediência civil. Quando o Gandhi fez isso, ninguém chamava aquilo de protesto violento, nem de baderneiro, nem de nada disso. Ao contrário, é visto como pacifista e como desobediência civil. Mas, enfim, incomodou, e a polícia tinha argumentos, nesse caso, para poder dispersar a manifestação. E a polícia foi até lá, gritou em megafone, só que tinha uma multidão de pessoas que não falou: não vamos, a gente não vai. Tipo, o que está acontecendo é muito sério e a gente não vai sair daqui. A gente não vai desocupar essas vias. Hein? E aí, a polícia desocupou os caras na base da porrada. Hein? Agora, não foi uma desocupação. Enfim, a gente sabe que se a polícia quer desocupar e as pessoas não querem sair, é óbvio que a polícia vai usar a força. Hein? É óbvio que ela vai usar força. Se você fala e as pessoas não saem, se você ameaça de prisão e as pessoas não saem, a polícia vai usar a força. Okay? E a lei permite que a polícia use a força. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que é o que a lei permite, e que você não pode reclamar você pode até reclamar se a lei é essa, mas enfim. Agora, como é que a polícia usa a força? A polícia pode usar bombas de efeito moral, okay, para fazer barulho, okay, e para as pessoas se assustarem e começarem a se dispersar. Só que o que a polícia fez, em vez de pegar, por exemplo, a granada de efeito moral e rolar ela no chão,
Okay? Os policiais estavam jogando ela para o alto. Enfim, e quando você joga ela para o alto, ela vai explodir em cima de alguém. E foi o que aconteceu. Tem foto de gente com as costas com uma ferida gigantesca. Teve um cara que perdeu a orelha na manifestação, porque a bomba explodiu na orelha dele. Enfim, teve gente muito machucada. Foram mais de 30 pessoas levadas para os hospitais. Enfim, chegou cavalaria. A polícia dispersou a manifestação de maneira violenta. Algumas fontes, segundo o jornal Haaretz, da polícia disseram que o comandante da polícia resolveu agradar o ministro Ben-Gvir. Okay? Algumas coisas são um pouco suspeitas aí, a gente não pode acusar, mas merecem investigação. Por exemplo, o comandante-geral da região de Tel Aviv, ele estava de folga. Okay? Até aí nada suspeito. As pessoas têm folga, a folga dele foi pedida de antemão, bem antes de saber que ia ter manifestação. O substituto dele, que eu não sei quem é, okay? Mas algumas fontes dizem que isso que é um sujeito suspeito, okay? A gente tem que ver quem colocou ele ali. E porque alguém tem que responder pelo que aconteceu ali. Não só o policial, os policiais que jogaram as granadas para cima. E eu não estou inventando que jogaram granadas para cima. Tem uma série de vídeos mostrando isso. Okay? Ou a polícia empurrando os manifestantes que não fizeram nada. Os manifestantes não agrediram os policiais. Eles não partiram para cima. Nem perto disso aconteceu. Okay? Esses policiais, óbvio que eles têm que responder pelo que eles fizeram. Mas o comandante também. Quem foi que mandou eles atuarem com tanta força? Okay? E aí, enfim, foi uma porradaria. Okay? A briga foi feia. No final das contas, eles conseguiram desobstruir a Ayalon. Depois, uma coisa bizarra, que eu vou me recusar a me estender sobre isso. A primeira-dama, Sara Netanyahu, resolveu cortar o cabelo na Kikar Mediná, que é a praça que concentra, enfim, a praça famosa por concentrar os edifícios onde os apartamentos mais caros de Tel Aviv, que simboliza a burguesia da cidade, e onde as pessoas estavam se manifestando. O cabeleireiro dela é ali, ela não inventou que era ali, mas ela resolveu cortar o cabelo naquele dia, e aí fizeram a manifestação ali na frente, e aí foi um espetáculo para salvar ela. Netanyahu disse que ela foi salva e que ela disse que tinha medo de ser assassinada. Enfim, eu não vou nem me estender sobre isso, porque esse teatrinho é bizarro, até porque todos os líderes da oposição escreveram dizendo que pediram para os manifestantes para deixar ela ir embora dali. Ela ficou 3 horas ali dentro. Enfim, as pessoas gritaram, né? Um monte de coisa. Mas ninguém ameaçou ela. Não aconteceu nada perto de uma ameaça de violência. Podia ter acontecido? Enfim, muita coisa pode acontecer, né? Isso aqui você não tem indícios de que nada teria acontecido ali de nenhum lado. Mas, enfim, a manifestação ali era legal, foi numa praça, não obstruía trânsito, nem nada disso. Só que aí o Netanyahu, até antes do caso da esposa dele, foi um pronunciamento público na televisão e fez um dos pronunciamentos mais bizarros da história de Israel, e eu acho que entre os 5 mais bizarros, 4 devem ser do Netanyahu. Okay? Não sei se vocês lembram, mas a gente ia comentar aqui, na época da corona, ele anunciou um pronunciamento dramático e não falou nada demais na televisão, e todo mundo parou os noticiários para transmitir. Enfim, cortaram no meio e começaram a criticar ele. Dessa vez, ele disse o seguinte: ele disse que a situação não pode sair de controle, que ele não pode permitir que as pessoas tomem atitudes como essas de prejudicar a população, e que os anarquistas, no caso os baderneiros de Tel Aviv, e os que fizeram o que fizeram em Huara, estão errados do mesmo jeito. Olha só, o cara comparou pessoas que incendiaram uma aldeia por vingança, que mataram uma pessoa, com pessoas que estavam travando uma via de acesso para uma manifestação pacífica, okay? por conta de uma reforma que vai acabar com a democracia israelense, pelo menos com o judiciário israelense. Okay? Enfim, a segunda parte é a minha opinião, mas só os métodos já são totalmente diferentes. Enfim, é mais uma tentativa dele de criminalizar os manifestantes, comparando com aquela turba de terroristas que fizeram aquele atentado, aquele pogrom em Hawara. E disse que a esquerda tem esse histórico de manifestações violentas, ao contrário da direita, e disse, como exemplo, eu, que era um dos líderes da oposição, na época da desconexão de Gaza, em 2005, que organizamos uma oposição pacífica e sem grandes incidentes. E aí foram várias mentiras. E ele sempre culpa o Lapid. Primeira mentira é que o Lapid não está incitando violência, coisa nenhuma.
Okay? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a posição do Netanyahu foi muito mais irresponsável em 2005 do que a do Lapid agora. Terceira coisa é que a posição do Netanyahu como líder das manifestações em 2005, ela é relativa porque o Netanyahu votou a favor da desconexão. Ah, mas ele era membro do governo, então ele tinha que obedecer uma disciplina partidária. Isso é besteira pra caramba, ele podia ter votado contra, vários membros do Likud votaram contra. Okay? Ele poderia também deixar de ser membro do governo, quando ele vê que o governo está tomando uma atitude tão problemática para o país. Okay? Então é questionável essa liderança dele ali no negócio do processo de desconexão. Okay? Enfim, e pior de tudo, assim, o pior de tudo foi ele comparar esses dois grupos, né? Mas também é mentira que na desconexão as manifestações elas foram pacíficas. Elas não foram. A mesma estrada Ayalon foi fechada pelos manifestantes contrários à desconexão. E nessa manifestação, o ministro das Finanças atuais, o Bezalel Smotrich, foi preso com 700 litros de gasolina. Quem tem 700 litros de gasolina numa manifestação? Quem tem? Não sei porque ele foi liberado, mas ele foi preso naquele momento. Enfim, então um negócio bizarro, né? Um negócio absolutamente bizarro o discurso dele. E, curiosamente, ele não citou, quando ele foi líder da oposição, aí sim, quando estavam no processo de acordo de Oslo, né? Que aí os discursos dele foram totalmente responsáveis, ele incitou demais, participou de manifestações onde a incitação foi sem nenhum limite, hein? Com caixão, com o Rabin, escritura Rabin, primeiro-ministro, fotos do Rabin vestido de soldado da SS, ele de traidor, ele de Kefir, escritor o traidor, enfim, e no final das contas todo mundo sabe o que aconteceu, né? O fim da história. Enfim, então o pronunciamento foi absolutamente tosco, bizarro e irresponsável. Hein? Ele foi criticado por isso demais, pela imprensa, inclusive membros da imprensa de direita, né, falando que você não pode escutar o Netanyahu mentindo na televisão dessa maneira. O cara está mentindo dessa maneira, fazendo simetrias falsas, absolutamente absurdas. Né? Enfim, e assim sem mais nem menos. Né? Então, ele está começando a perder o controle, e aí a popularidade do governo despencando, né? Uma pesquisa do Canal 12 mostrou essa semana, eu publiquei isso em todas as redes sociais do Conexão, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? E vou agora ler para vocês aqui, para os nossos ouvintes queridos do nosso podcast, né? Que 62% consideram o governo ruim, contra 33% consideram ele bom. Em relação à segurança, 71% consideram o governo ruim, 24% consideram ele bom. 59% consideram o Netanyahu como mau primeiro-ministro agora, contra 35% consideram ele bom, e o Smotrich, 62% ruim, como ministro da Segurança Nacional, 32% consideram ele bom, e o Smotrich, não, perdão, o Ben-Gvir, 62% ruim, 32% bom, e o Smotrich, como ministro das Finanças, 62% consideram ele ruim e 30% consideram ele bom. Enfim, o governo está com uma popularidade muito negativa. O Netanyahu nunca, desde os anos 90, a popularidade dele não é tão baixa. A gente já tinha comentado aqui que as pesquisas de intenção de voto, caso tivesse eleições agora, o governo teria uma derrota bem maior do que teve nas últimas eleições. O Netanyahu perderia feio. Eles estão perdendo o controle. E aí, no meio dessa perda de controle total, chega o nosso prezado Benny Gantz, líder do partido Campo Republicano, e diz que chegou o momento da gente sentar e falar para o país não perder o controle. Hein? E o Netanyahu vai e fala que está disposto, e o Likud anuncia que pode, talvez, congelar a reforma por 2 semanas entre nós, o que é ridículo, porque na semana que vem tem a festividade de Purim e a Knesset já tem 3 dias de folga, então, na verdade, seria uma semana, que não é nada para um processo de negociações. Aliás, numa semana com 3 dias de folga não tem negociação nenhuma, né? Porque você não vai poder escutar especialistas, você não vai poder escutar ninguém para essa negociação. E 2 membros do partido do Gantz se reuniram com 2 membros do Likud, 2 membros do Likud que são relativamente críticos à reforma, em negociações que não vão dar em absolutamente nada, porque numa reunião fechada, o Yariv Levin, ministro da Justiça, já disse que não vai parar nem um minuto com o processo da reforma. O Simcha Rotman, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também não vai parar, não só não vai parar, como não parou. Hoje continua tudo. E o Benny Gantz, outra vez, sendo feito de trouxa pelo Netanyahu, simplesmente para que o Netanyahu possa se apresentar como alguém que quer negociar, e no final das contas ele vai culpar a conselheira jurídica do governo pelo fracasso das negociações, vai dizer que ela não deixa ele participar da reforma, então ele não podia negociar pessoalmente.
Okay? E eles vão conseguir os dois juntos isolar o Yair Lapid, ou pelo menos estão tentando fazer isso, que hoje, segundo algumas pesquisas, inclusive ganharia as eleições, okay? Mostrando que ele é intransigente, que não quer negociar, isso, aquilo, outro, caso eles consigam passar essa mensagem de que eles estão tentando negociar, mas o Lapid está incitando os manifestantes a fazer baderna. Eu não acho que isso vai funcionar, essa estratégia do Gantz. Okay? Ele vai ser de novo feito de gato-sapato. Para o Likud talvez seja bom. O Lapid pode ser que saia perdendo. Okay? O principal problema do Lapid é que ele não assume uma posição clara. Uma hora ele está falando que tem que negociar, uma hora ele está falando que não vai parar com as manifestações e que não dá para negociar com esse governo. Enfim, ele não assume uma posição clara, ele não consegue unir a oposição. A oposição não tá conjunta nisso aí, e por isso, enfim, a situação de alguma maneira não se torna mais favorável ainda para ele, e eles não conseguem derrubar o governo. Né? Hoje o Simcha Rothman disse que essas manifestações não são nada contra a reforma, elas são da esquerda, da velha esquerda anti-Netanyahu, que só quer derrubar o governo e se aproveita da imprensa mentirosa para fazer isso, enfim, aquele discurso conspiracionista de sempre, hein? E vai indo tudo por aí. E a última notícia que saiu agorinha também, agorinha, é que o Shabak, né, o sistema de inteligência, permitiu que, apesar da justiça ter permitido que fossem soltos alguns dos membros do pogrom lá de Huara, dos que foram presos, 8 deles estão em condicional, em regime administrativo, okay? Porque vão continuar sendo investigados. E aí o Ben-Gvir fez um escândalo dizendo que isso não é democrático, isso, aquilo, outro. Né? Enfim, não é democrático quando é com os judeus, né? Quando é com os palestinos, aí não tem problema, e que não é democrático, que protestou e falou que vai para a justiça para isso. Ou seja, ele já tá trabalhando pela anistia para essas pessoas. Okay? Na verdade, a anistia é até bondade da minha parte. Ele está trabalhando para que essas pessoas sejam totalmente inocentadas porque não cometeram, não fizeram o que eles fizeram, não tem nenhum problema. Então, toda essa de não agarrem a justiça com as próprias mãos foi tudo uma piada, foi uma risada na nossa cara, né? Enfim, porque ele mesmo tinha que ser uma das pessoas que está sendo responsabilizada por isso e tinha que virar réu na justiça por incitação a isso. Né? O Marquinhos comentou no primeiro bloco que ele é uma das pessoas que faz parte desse grupo. Eu diria que ele é o líder desse grupo. Okay? Eu diria não. O próprio Shabak disse que ele é o líder desse grupo. No ano passado, quando teve grandes manifestações violentas e que jogaram fogo no barril de pólvora, que a conclusão, examinando grupos de WhatsApp e etc., enfim, redes sociais, era de que ele era o grande incitador. Enfim, e o grande incitador hoje é o ministro da Polícia, okay? O mesmo ministro que criticou que os policiais que jogaram bombas de efeito moral na população sejam investigados pela própria polícia, okay? Sejam sequer investigados. Não é que ele está dizendo que acredita que eles sejam inocentes, mas a justiça vai mostrar. Não. Ele falou, eu dou respaldo para eles e acho absurdo que eles sejam sequer investigados. Okay? Enfim, é um cara que acha que a polícia está acima do bem e do mal, não tem que nem ser investigados, o exército também, dando total respaldo para tudo que eles fizerem, ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem que não vai acontecer nada, ou tal excludente de licitude, hein? E no final das contas você acaba com a lei, você acaba com qualquer controle sobre excessos que podem ser praticados pelas forças de segurança, que teriam que ter, no caso, o monopólio da violência no Estado. Né? Eles têm o monopólio da violência e o uso irrestrito da violência quando bem entenderem, porque basta alegarem que estavam sendo vítimas de qualquer ação violenta, que eles podem sacar a arma e matar quem eles quiserem. Né? Basicamente é isso que o Ben-Gvir quer. Obviamente, quando isso é contra os seus inimigos, quando isso é contra os seus aliados, é um absurdo, é antidemocrático, eu vou protestar na justiça, etc, etc, etc. Né? Enfim, também é por isso que eles querem acabar com a justiça, para que ninguém possa protestar em lugar nenhum. E é essa a porcaria de situação na qual a gente está inserida agora. Né? Enfim, eu fico feliz de ver os protestos ganhando força e sendo mais incisivos, mas o meu otimismo não anda em alta, okay? Porque a gente tem uma horda de irresponsáveis, não tem um sujeito responsável nesse governo. O menos irresponsável está se mostrando o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, okay? Que está com as mãos atadas para muitas coisas, né? Que, inclusive para frear a construção de assentamentos. E, enfim, a gente não tem uma pessoa responsável nesse governo que possa dizer, olha só, isso aqui está errado, o país está indo para baixo, está perdendo o controle. Okay? A perda de controle não parece preocupar tanto o Netanyahu como a perda de eleitores o preocupa. Né? E é por isso que a gente está
exposto, okay, à guerra, a uma nova guerra com os palestinos, a uma situação de calamidade total interna no país. Isso tudo quando a imprensa anuncia que o Irã está há 10 dias de conseguir produzir o material básico de urânio para formar a bomba atômica. Okay? E a preocupação do Netanyahu e do governo de Israel agora é calar as acordos do país. Enfim, belo trabalho, né, que eles estão fazendo. Eu não tenho mais nada para falar, Marquinhos. A palavra é toda tua. Pois é, né, cara? Sei lá, não sei também, não sei nem por onde começar, cara. Tanta coisa, amigo. É difícil. A gente realmente. Eu acho que você finalizou a sua fala. Essa é a porcaria de situação que nós estamos inseridos. Eu acho que é realmente isso mesmo. Muita gente usou a expressão depois da violência, né, para combater essa manifestação aí de ontem, de que a ocupação chegou a Israel, né? Porque, na verdade, a forma como a polícia ela combateu a manifestação ontem é a mesma forma como a polícia e o exército combatem manifestações de palestinos, não manifestações de judeus, na Cisjordânia. Né? De judeus, quando é contra a ocupação, Contra a eles também ocupação, costumam pois usar a é violência. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Me lembro de ter ido a uma manifestação do movimento Paz Agora, em que isso aconteceu realmente. É verdade, é verdade. Mas é isso, acho que a gente está tendo está ficando cada vez mais claro em relação à violência policial. A gente tem realmente setores que controlam, né, a política israelense, são setores muito à direita, com um pensamento extremamente fascista mesmo, né? Então a gente vê como é que isso funciona. E eu acho que há vários elementos, né, João, nessa questão aí dos colonos e como o governo lidar com isso, porque é a formação de milícias, né? Você forma milícias pró-governo, pró-ocupação, e que o governo se utiliza delas para implementar a sua política, né? Se por um lado o exército não pode fazer isso, por outro lado as milícias vão fazendo, no caso, como eles mesmos falaram, né? O que o exército deveria fazer, a opinião deles, né? Não na minha. Então, acho que são elementos bem interessantes, porque a gente vê também aí, a gente viu isso, né, em países onde o fascismo, né, foi uma forma aí de política durante determinado período da história. A gente via esse tipo de fenômeno também, a gente vê isso acontecendo aqui também. Então, acho que é muito interessante a gente ver como isso tudo vai continuar acontecendo. Acho que o país está desgovernado completamente. Eu acho que a perda, né, da popularidade do governo, ela mostra muito isso, mostra muito também que os eleitores, os próprios eleitores do governo, e aí eu acho que é a grande maioria de eleitores do Likud, né, eles estão contra essa reforma, estão contra o governo, né? Eu coloco do Likud porque eu acredito que a reforma não seja algo que preocupe muito os eleitores do Shas nem do Yadut Torá, né, dos partidos ortodoxos, muito menos os partidos aí do Smotrich, que é o Simcha Rotman, né, que é o cara aí ele não é o pai, né, ele é o cara que está tocando, está passando a boiada, né, como a gente já ouviu recentemente, está passando a boiada aí dessas leis. Ele é do partido do Smotrich, né, então, ou seja, o partido dele também não está se opondo a essa reforma, ou seja, quem hoje se opõe, eleitores, né, que se opõem a essa reforma, acredito eu que a grande maioria que no campo do governo sejam eleitores do Likud. E a gente vê essa derrocada aí, essa queda absurda, não só na popularidade, mas como na avaliação do governo em diversos aspectos, essa perda, né, de direção, até porque o Simcha Rotman e o Yariv Levin, né, que é o ministro da Justiça, ele é o pai da reforma do judiciário, eles estão completamente soltos. O Netanyahu não tem mais como puxá-los de volta, né? Fala, segura a onda aí, camarada, segura aí, não dá para caminhar nesse espaço. O Netanyahu não tem mais essa força sobre eles, e por isso que a gente vê como isso tudo está, tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho muito interessante também, João, a gente muitas vezes perguntou, a gente comentou, acho que nos últimos 2, 3 episódios, a gente comentou sobre essa questão da velocidade, né, da reforma, da velocidade como essa reforma vem sendo aprovada, né, vem sendo tocada aí pelo governo, e eu acho que tem muito a ver, tem vários, eu acho que hoje vai ficando claro para a gente, pelo menos para mim, né, eu fui pensando nisso, porque a velocidade acaba pegando todo mundo de surpresa, né, não deixa a gente se organizar,
não deixa a sociedade civil se organizar e vai passando o carro. Porque se agora também que a popularidade deles está caindo, se eles param a reforma nesse momento, eles assumem a derrota. Então, eles não é muito difícil para eles parar agora isso também. Né? O Likud vai ter se a reforma se a reforma é paralisada, o governo cai. Né? A gente já comentou várias vezes que principalmente o partido dos Smotrich, né? o sionismo religioso, e acredito que o Ben-Gvir, não sei nem até quanto ele não ficaria no governo, mas enfim, a gente tem setores dentro do governo pressionando muito para que essa reforma aconteça, ou seja, caso o Netanyahu opte por parar essa reforma, se ele ainda tiver alguma força e alguma possibilidade de fazer isso, pode ser que o governo caia, e se o governo cair nesse momento, não vou dizer o fim do Likud, mas pelo menos o próximo governo possivelmente não vai ter o Netanyahu como primeiro-ministro. É muito possível no quadro que a gente tem hoje. Então, eu acho que esse toque de caixa aí da reforma é uma forma de pegar todo mundo de surpresa, todo mundo como é que chama, como é que é aquela expressão que tem em português? De calça riada, né? Ali sem saber o que fazer, e vai passando, né? Só que, enfim, tá todo mundo indo para a rua, a velocidade deles não foi grande o suficiente para impedir com que as manifestações e a população se organizasse, e eu acredito que no próximo sábado, aí, daqui a 2 dias, as manifestações vão ser muito maiores das que a gente viu até agora. E a questão né, que você falou aí do Ben-Gvir, né, do que ele falando sobre da polícia, que não pode ser investigado e tudo mais, tem a questão da Hochmachas, né, que é a lei que eles querem aprovar, né, que é a lei que passa a Mahas, né, é a Procuradoria da Polícia, ou seja, é o órgão da polícia que é responsável por investigar os outros policiais, né? Então, a ouvidoria da polícia, no caso. Então, corregedoria, né? Ouvidoria, corregedoria, isso, não é procuradoria. Então, eles querem aprovar essa lei que, no caso, passa a investigação, tira a investigação de policiais da polícia, né, da jurisdição da polícia, vamos dizer assim, e coloca sob o Ministério da Justiça, sobre o Ministério da Justiça não, sobre o Ministério do Ben-Gvir. Ou seja, quem vai julgar se o policial cometeu ou não um crime seria o Ben-Gvir. Olha só, cara, que mundo é esse que a gente vive? O cara que diz que é isso aí, tem que queimar todo mundo, tem que queimar o vilarejo, o cara... A gente comentou, né, João, aquela menina que fazia parte do movimento dos jovens da colina, né, dos adolescentes da colina, Nora Gevaot, que ela fez parte desse movimento. Ela falou que o Ben-Gvir era o cara ali que dava as ordens e falava, inclusive foi o cara responsável em um caso que ela contou, né, de destruir provas, né, que poderiam colocar aquelas pessoas ali em maus lençóis. Enfim, então é esse cara aí que quer ser o cara responsável por definir quem vai ser processado ou não na polícia. A gente realmente está num momento bem crítico aí da história do país. As próximas semanas vão ser críticas. O Yariv Levin deu uma entrevista essa semana de 45 minutos para a rádio Bet, né, Reshet Bet, da 95.5, a rádio que é do setor público. Inclusive, no final da entrevista, eu ouvi trechos da entrevista, que justamente foi na hora que eu estava pegando meus filhos no colégio, então parava, pegava, e, enfim, indo de um colégio para o outro, eu conseguia ouvir um pedaço da entrevista, e aí no finalzinho o Yariv Levin foi dar uma porrada na transmissão pública, né, na rede pública, né, que eles queriam fechar e agora eles não vão mais fechar. A gente comentou disso alguns episódios atrás. E aí ele foi falar porque a imprensa não dá espaço para a gente, a rede pública não dá espaço para a gente. Aí o radialista falou, você acabou de receber aí 45 minutos, uma entrevista só ele, o Yariv Levin, para falar o que ele quisesse falar durante 45 minutos. Ela deu essa entrevista. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou que até Pessach, né? Ou seja, daqui a um mês ele ele quer estar com boa parte da reforma já aprovada, porque Pessach tem a folga, né? Tem o parlamento, né? O Knesset fica fechado aí umas férias durante um período, depois volta no início do verão. E, enfim, ele quer estar com boa parte dessa reforma aprovada aí no próximo mês, e o que ficar faltando vai ser aprovado depois lá para junho, mais ou menos. Vamos ver o que vem por aí.
João, vamos algo mais a declarar nesse bloco ou a gente vai ouvir o Nelcitos, cara? Passa pro Nelson, alguma notícia boa ele tem que trazer. É isso aí. Vai lá, Nelcitos, manda. Meu caro Gorens tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço pro João, que está muito tenso, apreensivo, ansioso com essa efervescência política aqui em Israel, esses conflitos que estão acontecendo em torno da democracia israelense, conflitos que estão ocorrendo na rua entre forças de segurança e manifestantes. Até então, estava tudo pacífico, hoje um pouco menos, digamos assim. Futebol israelense, Liga Leumit, a segunda liga do futebol masculino israelense. Tem na liderança o Hapoel Petah Tikva e na segunda colocação o Maccabi Petah Tikva, os dois rivais da cidade de Petah Tikva. O Hapoel Petah Tikva, tradicionalíssimo, já foi campeão israelense 6 vezes. Caiu na temporada 2011-2012 e nunca mais voltou, como diz aquela música do Tim Maia, e nunca mais voltou. Chegou a ser rebaixado até para a terceira liga, mas não disputou porque uma outra equipe foi punida por questão orçamentária. E o Maccabi Petah Tikva caiu ano passado e agora está encaminhando o retorno. Nós temos a equipe do Tveria, o Tiberíades, lutando também para subir, o Menfachem também lutando para subir, mas as duas equipes de Petah Tikva liderando o campeonato, né? Lembrando que na cidade de Petah Tikva 80% torce pelo Hapoel, mas o Maccabi Petah Tikva, um dos times que mais cresce nos últimos anos, ganhou 3 vice-campeonatos. É isso aí então, meu caro Gorenstein, um grande abraço. Valeu, camarada, brigadão e estamos aí semana que vem às suas ordens. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Já falei demais, se eu falar mais os ouvintes me matam. Porra, eu também, cara, eu também. Vamos então, 00:12. Vamos então, ficamos por aqui e voltamos aí na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio, enquanto pudermos gravar nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.